Esta sexta-feira nós encerramos a nossa série sobre aposentadoria, falando sobre as aposentadorias pelo mundo e as diferenças do Brasil para esses outros países. Nosso convidado é o Luiz Lopes, que ele é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e desenvolve pesquisas na área de proteção social e econômica com foco em regimes assistenciais e previdenciários, regulação da previdência complementar, proteção econômica de imigrantes internacionais, entre outros assuntos. Luiz, obrigada por estar conosco aqui na CBN Vitória. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite. Vamos lá. Acho que a primeira pergunta que nossos ouvintes começam a fazer aqui para a gente é sobre essa diferença em termos de melhor ou pior. Existe algum país que é pior do que o Brasil em termos de aposentadoria? Uma pergunta já difícil. Por incrível que pareça, o Brasil não é um país onde a aposentadoria é das piores. A gente tem muitos exemplos de países que estão numa situação muito mais grave que a nossa. Para dar dois exemplos, até de países que usam um modelo muito diferente, um aqui perto, que é o Chile, é um modelo até bastante conhecido, que enfim, deixa a pobreza e os problemas econômicos relacionados à velhice, à idade avançada, são muito graves. Eles precisaram, inclusive, fazer algumas reformas recentes, não para piorar, mas até para melhorar a situação da aposentadoria. Tão grave era a situação. E um outro exemplo também muito extremo é a Coreia do Sul, um país muito desenvolvido, um país economicamente muito forte, mas que, do ponto de vista de previdência, tem níveis tão graves que chegam, inclusive, a gerar problemas até de alta taxa de suicídio entre idosos, tamanho problema previdenciário deles. Então, assim, do ponto de vista previdenciário, a gente não está na pior situação possível, a gente não é um dos piores exemplos, mas, claro, sempre existe margem para alguma melhora, né? Pois melhorar como? Porque a impressão que a gente tem, e aí eu falo a gente em termos de população brasileira, porque alguns dos nossos ouvintes já disseram que estão cada vez mais longe de se aposentar. Melhoras em que sentido, doutor? Olha, eu acho que, primeiro, sendo bem realista, não vai haver uma melhora em termos de diminuição de idade de aposentadoria. Sinceramente, até acho muito difícil melhora em termos de aumento do valor das aposentadorias, mas talvez existam alguns critérios em que a gente possa fazer de uma forma muito mais redonda do que a gente faz hoje. Por exemplo, hoje você tem um limbo ali de muitas pessoas que simplesmente não têm acesso à aposentadoria nenhuma. Às vezes a pessoa não é pobre o suficiente, não cumpre ali os requisitos econômicos para ter acesso a um LOAS, a um BPC, ao mesmo tempo em que ela também não conseguiu contribuir os 15 anos ou 20 anos para a aposentadoria pelo INSS. E aí, quando acontece ali isso, ela fica num limbo, ela não recebe nem por um lado, nem pelo outro, e fica em uma situação de extrema vulnerabilidade. Esse é um problema comum que outros países já trouxeram soluções, às vezes para um benefício garantido a todo mundo que não tenha conseguido cumprir com os requisitos para a aposentadoria do INSS, um benefício que pode até ser um pouco menor do que o benefício da Previdência Pública, mas que pelo menos garanta ali algum amparo para essas pessoas. Eu acho que tanto em algumas discussões que a gente viu nas últimas reformas, quanto pelo que a gente tem visto nos outros países, esse talvez seja um dos pontos em que a gente possa ter mais otimismo que o Brasil busque uma solução. Agora, sendo o portador de mais notícias, pensar em redução de idade mínima ou melhora de cálculo não me parece algo crível, não me parece algo que a gente possa esperar. Pois é, e aí que vem a participação aqui também dos nossos ouvintes. Quando a gente falou que falaria, a gente está nessa série, né? Hoje é o último capítulo, então a gente está sempre recebendo colocações aqui dos nossos ouvintes. E muitos deles falam,
Ok, a gente precisa trabalhar mais porque o brasileiro está vivendo mais. O problema é que no Brasil muita gente demite aquele que tem mais idade, que não consegue uma recolocação e coloca jovens que podem ganhar um pouco menos e estão buscando realmente a construção de uma carreira. Então, como é que você vai comprovar que você pode trabalhar mais tempo para se aposentar se você não tem emprego para isso? Exatamente. É impossível pensar de uma forma separada em política de emprego e política de previdência no modelo que a gente tem atualmente. Não necessariamente a única alternativa, e tem outros países que adotam formatos diferentes, mas no modelo que a gente tem hoje, trabalho e previdência vão andar juntos. Então, grupos que costumam ser mais prejudicados no ambiente de trabalho também vão ser mais prejudicados no ambiente de previdência. E isso é até mais acentuado em alguns outros países. O caso que a gente falou do Chile também é um deles. Então, você mencionou o caso das pessoas com mais idade, mas isso também vale, em geral, o nível de... mulheres também passam por maiores períodos de desemprego ou afastadas do emprego, trabalhadores autônomos, a mesma coisa. Hoje a gente vê muito também, por exemplo, trabalhadores por aplicativo, Uber, iFood. Esse é um problema que essas mudanças que a gente tem no mercado de trabalho, elas tendem a afetar a previdência também desses trabalhadores, e a forma que se tem de pensar isso é fazer uma alteração talvez mais radical na previdência que a gente tenha hoje. Mas ainda são poucos os debates que a gente tem no Brasil sobre isso. Uhum. Bom, falamos sobre ter algum país pior do que o Brasil. O senhor citou 2 casos aí, do Chile e da Coreia do Sul, que tem problemas graves em relação a isso. Dá para comparar o Brasil com países da Europa, por exemplo? É possível. As estruturas, elas não são tão diferentes em termos de, digamos, funcionamento geral. Se a gente olhar para Portugal, Itália, Espanha, até Alemanha, a forma geral de funcionamento é mais ou menos a mesma. Claro, previdência no final das contas é dinheiro. Então, a gente está falando de países muito mais ricos que nós, e a previdência deles também vai ser mais generosa em termos objetivos, né, em termos ali do valor final. Mas se a gente parar para pensar nesse valor proporcionalmente à própria economia, a gente não está muito atrás deles. Assim, normalmente são benefícios que garantem algo em torno de 40% a 60% do que a pessoa ganhava na ativa, quando a gente fala nesses países. E se a gente pegar a média do INSS, também gira em torno disso. E todos esses são países que passam por uma crise que o Brasil também está passando, que é uma crise demográfica. Envelhecimento da população, maior sobrevida das pessoas, e isso, obviamente, acaba afetando muito, de uma forma muito grave, a Previdência. Tanto que, se a gente olhar para todos esses países, inclusive países que gastam até menos, o próprio caso do Chile, em todos os casos, o maior gasto público nacional é o gasto com previdência. Então, assim, é impossível pensar, como a gente está discutindo agora, orçamento, sem que o governante acabe tendo ali alguma vontade, alguma tentação de também fazer algum corte na aposentadoria das pessoas, né? Uhum. Já temos participação também dos nossos ouvintes em relação à curiosidade a outros países. O Marcos quer saber sobre a aposentadoria na Venezuela. Como eu disse, assim, em uma dada perspectiva, você tem um problema de o que é estrutura. A estrutura, se a gente parar para pensar numa estrutura Venezuela ou Europa ou Brasil, não é uma estrutura tão diferente assim. Agora, no final das contas, o problema é dinheiro efetivo na mão do aposentado e na mão do pensionista. Então, assim como países mais ricos acabam sendo mais generosos ou acabam conseguindo garantir um benefício maior,
No caso da Venezuela, a gente tem o contrário por uma crise muito grave econômica geral do país, né? Uhum. Mas em termos de estrutura, algo muito parecido com o que a gente tem no Brasil também. Valdir está perguntando se nos Estados Unidos a aposentadoria é exemplo para o resto do mundo. É, o Valdir fez uma pergunta muito complicada, na verdade, porque envolve a própria cultura americana, que é muito diferente da nossa, né? Se a gente pensar em previdência, tem dois grandes blocos de países. Tem o que o Brasil adota, que é a mesma coisa que Argentina, Espanha, Portugal, Itália, que é aquele modelo em que a previdência pública ela é muito importante. Então, se a gente, provavelmente todo mundo que hoje já está aposentado, quando planejou a aposentadoria, planejou isso muito, tendo o INSS como um papel muito central. Os Estados Unidos fazem de uma forma diferente. Nos Estados Unidos, você tem também o equivalente ao nosso INSS, mas ele não é tão importante assim. Mais ou menos metade ou 40% do que é a aposentadoria da pessoa vem desse regime público, mas as pessoas são muito incentivadas a fazer uma previdência privada. E as empresas também são incentivadas a fazer uma aposentadoria, a oferecer um plano de aposentadoria privada para os seus empregados. Então, às vezes, quando a gente vê filmes, séries, eles até mencionam, né, que é o 401(k), que é o artigo da lei que já está, inclusive, na cultura pop americana. Então, você tem esse braço público, mas você tem um braço de poupança individual muito forte. E isso não dá para mudar do dia para a noite, né? Não dá para. É algo que vem, as pessoas são habituadas. Assim que você escolhe o emprego, escolher um emprego que ofereça essa previdência privada é um elemento importante. Uhum. Então, isso funciona e funciona relativamente bem, com alguns problemas, mas funciona relativamente bem, mas com um ambiente muito diferente do nosso. Se eu puder só fazer um último detalhe, assim, quando você tem uma previdência privada, assim, isso acaba também sendo mais generoso para quem tem salários mais altos. Obviamente, aquilo que a gente tinha falado antes, ela passa por menos períodos de desemprego, ela consegue acumular mais, então você tem uma estrutura que é menos, digamos, redistributiva nesse caso. Aproveitando, há um pensamento, de forma geral, das autoridades brasileiras de tentar impor no Brasil esse pensamento estadunidense? Foi uma tentativa em alguns momentos. Foi uma tentativa, tanto em alguns pontos, até, ao meu ver, muito acertada, ao colocar algum nível máximo. E aí eu posso dar o exemplo do que aconteceu com os servidores públicos. Antes eles recebiam essa previdência pública, ela era até o teto do próprio salário. Então a pessoa talvez recebesse ali 25, 30, 35 mil, e isso ia ser custeado integralmente por um regime público. Em um dado momento, isso foi em 2013, se estabeleceu um teto que é igual ao teto de toda a população em geral. Falou, olha, para o regime público, isso aqui vai ser limitado ao que hoje são R$8.000 por mês. Até aqui, por exemplo, se tiver déficit, se tiver qualquer problema, eu, governo, vou bancar. Acima disso, eu consigo jogar para um modelo mais americano. Então, olha, aqui eu já te garanti um básico de proteção. Até R$8.000 você está coberto. Acima disso, eu vou continuar contribuindo, mas isso entra numa previdência privada em que você vai contribuir uma parte, o empregador vai contribuir uma parte, e isso vai sendo investido ao longo do tempo. No final das contas, mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos, se a gente está falando de uma renda mais alta, a pessoa até consegue chegar num nível de renda equivalente. Mas isso controla um pouco os riscos e limita o risco ali até uma renda máxima, né? Realmente faz mais sentido que o Estado tenha esse papel para uma renda média ou uma renda menor, mas não que ele vá ser o garantidor final de uma renda de 30, 40 mil reais. Entendo.
Doutor, eu peço que o senhor fique conosco, só para a gente ir para o Repórter CBN, que agora são 10 horas, mas eu deixo para a gente comentar na volta a observação do ouvinte Giovanni. Ele diz o seguinte: olha, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que eu não ia me aposentar. E hoje eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Minha sorte é que a minha profissão, ele é engenheiro mecânico, é possível trabalhar um pouco mais de tempo para isso. Um dos problemas e uma das angústias, de uma certa forma, que a aposentadoria gera para quem ainda não chegou lá, né, para quem ainda não cumpriu os requisitos, é essa incerteza. Qual vai ser a idade que vão exigir? Qual vai ser o tempo de contribuição que vão me demandar quando eu tiver mais velho? E, de novo, essa é uma resposta que ela é incerta. A verdade é essa. Assim, eu brinco quando eu entro em sala de aula da graduação, as pessoas com 20 e poucos anos, falam, olha, a única certeza que eu posso dar é que não existe o risco da aposentadoria de vocês ser a mesma que a gente vai aprender aqui. Então, justamente por isso eu começo a ter algumas partes mais estruturais, porque é natural do próprio jogo da aposentadoria que isso vá mudando ao longo do tempo. Acho que assim, em regra, a gente acaba tendo uma reforma muito drástica da Previdência a cada 10 anos, pelo menos. E o que a gente tem visto ultimamente é até uma redução desse período. Lembro que a gente teve uma reforma em 2019, que em 2021 já se falava da necessidade de uma nova medida. E a verdade é que não tem como a gente se antecipar e saber, exceto para quem está muito próximo da aposentadoria. Para quem talvez já tenha ali 60, 58 anos, ainda que a gente vá ter alguma mudança futura, em geral você tem regras de transição que acomodam e que amparam quem estava tão perto assim. Mas para os demais, para a gente que tem menos idade, é uma resposta impossível de ser dada. Ali entra mais no jogo político do que propriamente no jogo do direito previdenciário. Eu conheço pessoas que têm aplicação financeira já pensando que quando tiverem mais idade vão ser demitidos e vão precisar continuar contribuindo com a Previdência Social, com o INSS, para poder ter a Previdência do INSS mais esse investimento para sobreviver depois. Isso é muito recomendável, inclusive. Isso é uma estratégia muito, muito inteligente, muito adequada, porque o que você faz, no final das contas, é o famoso não colocar todos os ovos ali numa só cesta, né? Eu tenho a Previdência Pública e ela é fundamental, ela é importante, ela tem algumas incertezas, mas ela também é segura em alguma medida. Você tem um benefício ali do governo federal que vai ser mantido mesmo em situações mais drásticas. Para dar um exemplo aqui, por exemplo, na pandemia os benefícios foram mantidos e quem tinha investimentos no mercado financeiro sofreu ali um baque maior. Mas como são riscos diferentes, a ideia é que você consiga ter essas caixinhas distintas que te protejam nesses cenários. Então, assim, se a pessoa tem uma renda um pouco maior, se a pessoa tem essa possibilidade, uma sugestão e uma orientação importante é justamente fazer essa escadinha com diferentes locais de proteção, que no final das contas é uma proteção financeira, né? Investimento em previdência, outros tipos de investimento, desde que sejam seguros, desde que sejam estáveis, até mesmo imóveis, enfim, todos esses investimentos fazem parte de uma rede ali previdenciária importante. Mas é um realismo que beira o pessimismo, né? Porque a pessoa já está contando que ela vai ser demitida e ela vai ter que, por conta própria, continuar contribuindo para a Previdência para poder se aposentar lá na frente, né? Sim. Eu diria até do ponto de vista de fazer uma alternativa ao INSS e ter as duas ali, né? Fazer em paralelo ambas. Olha, nesse caso eu confesso que eu fico numa situação até confortável de comentar, porque direito e direito previdenciário muitas vezes acaba sendo enfrentar problemas e desgraças da vida pessoal, né? É um seguro no final das contas. Então a gente está falando de eventos ruins. A
A gente está falando de falecimento, de doença, de enfermidade, alguns não tão ruins, né, mas que trazem ali consequências, por exemplo, para a capacidade de trabalho, como uma idade avançada, etc. Mas assim, no final das contas, o que a gente está pensando aqui é como eu me protejo caso eu tenha algum problema na minha vida. E o desemprego é um deles. Uhum. Então, assim, eu acho muito prudente e, embora pessimista, eu vou dizer até, talvez, previdente, que a pessoa se planeje para esse tipo de ocorrência. Para a gente encerrar, diante de todo esse cenário, até comparativo com outros países também, o conselho para os mais novos, para essa geração de agora que está entrando no mercado de trabalho, é que eles já comecem a previdência privada deles desde agora. Bota o dinheiro lá e deixa render, esquece que ele está lá. Exatamente. Assim, qual é a lógica de previdência e por que tem o INSS? É um pouco uma desconfiança do Estado de que, olha, se eu deixar na mão de cada um, será que as pessoas vão ser consistentes, vão conseguir manter aquilo ali e em um dado momento não vão ficar tentadas a tirar, a fazer um gasto talvez superficial, um gasto que pode dar algum erro? Então, quando a pessoa para planejar previdência, é muito importante que ela vá com essa cabeça de longo prazo, de longuíssimo prazo. Vão surgir momentos em que a pessoa vai se sentir tentada a usar aquilo ali em um outro investimento, a fazer uma compra mais pontual, a emprestar para alguém. Assim, é importante que aquele dinheiro seja visto com essa finalidade previdenciária. Esse é um dinheiro para minha velhice, para me garantir quando eu estiver lá na frente e não puder mais trabalhar ou simplesmente quiser parar de trabalhar para desfrutar mais do meu tempo livre. Uhum. Então, assim, esse é o ponto principal. Existem canais diferentes pelas quais as pessoas podem fazer isso. Previdência privada é um canal muito importante e um canal que simplifica a decisão, né? Você não precisa tomar decisões complexas como qual é o fundo de investimento que eu vou escolher, qual vai ser a taxa, a alocação, o prazo de vencimento. É uma ferramenta simplificada que pode ser muito útil, principalmente para quem é mais novo. Uhum. Doutor Luiz Lopes conversando conosco aqui na CBN Vitória. Não param de chegar perguntas. Gostamos muito de conversar com o senhor e eu já deixo aqui um convite para uma próxima oportunidade a gente continuar debatendo o assunto, professor. Eu ia propor exatamente isso. Não vamos encerrar a série, então. Fico sempre à disposição e é um prazer falar com vocês. Obrigada, um abraço para o senhor. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.